Olá, para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Agradeço muito a confiança de todos aí, os inscritos do canal, tá, pessoal? Agradeço mesmo, tá? E é isso. Então, eu recebi ali muitos questionamentos, tá? Acerca dessa situação, né, da Guarda Municipal, tá? Guarda Municipal no Rio de Janeiro. Camarada, isso é um absurdo, é isso aí mesmo. É, não pode. Armado, eu achei isso, tá? Uma opção ruim, tá? Uma pauta ali que foi, né, abraçada aí pelo atual prefeito, né? Eduardo Paes. Eu tenho muito respeito, eu, eu particularmente assim, porque assim, o político, tá, pessoal? Eu, Teodoro Chagas, eu não vejo a pessoa como uma foto, tá? Eu, Teodoro, aprendi a ver as pessoas como um filme. E o filme dele eu gosto. Eduardo Paes, tá? Eu gosto. Então, eu observo pessoas assim, cara. E deputados, o governador do estado atual, né, Cláudio Castro, todos eles, eu faço isso, cara. Eu vejo as pessoas como um filme, cara, e não como uma foto, tá? Porque é igual você analisar, né, a política, você falar Leonel Brizola, né, você falar o próprio presidente Lula, né, eu não vou falar do famigerado porque eu não consigo ver ali. Me desculpa, pessoal, mas eu de verdade não consigo ver, tá? Nenhuma prática ali que possa ter sido boa pra mim, pra gente, como sociedade. Eu não consigo, me desculpem, tá? Me perdoem, mas eu não consigo, né? Você, enquanto presidente da República, né, cara, você escolher no momento crucial da nossa vida, né, enquanto cidadão brasileiro, né, cara, um general do Exército para colocar à frente do Ministério da Saúde é algo inaceitável, sabe? Inaceitável. Inaceitável, tá? E é isso, cara. E aí, outra questão, né? Porque, caramba, se o chefe do Poder Executivo aí, que é o presidente, prefeito, né, e governador faz, é porque o legislativo ali correspondente, né? Então, para você que não entende, cara, o Congresso Nacional permite que o presidente faça, a Alerj permite que o governador do estado faça e a Câmara de Vereadores do mesmo modo. Então, onde que está o problema, né? Legislativo, cara. Você entende? Porque não é favor. Eles nem têm que conversar. É cada um no seu quadrado, tá? A Constituição tem 3 filhos, cara. Já falei milhões de vezes aqui, o pessoal fica rindo toda hora, você é doidão, é? 3 filhinhos, cara. Cada um no seu quartinho, um não pode querer entrar no quarto do outro, não, pai. São irmãozinhos, tá? Mas é cada um no seu quartinho, pô. Caramba, confusão danada, cara. Aí olha a situação que você cria. Por que não fica cada um no seu quarto? Aí você tem ativismo judicial, porque aí o juiz, né, ele tem que intervir para manter, né, essa ideia dessa teoria de separação de poderes. Vou botar cada um no seu quartinho. Mas a Constituição deu poder pro judiciário, cara, para falar: vocês estão sacaneando a nossa mãe, que é a Constituição, cara. Que é isso? Não, meu irmão, não vai não, pô, porque a nossa mãe me deu poder, cara. Eu fico paradinho aqui, tá? E eu não me meto na confusão desses camaradas, não, pô. Aí vocês aí vai pra lá fazer suas correrias, cara. Você, meu irmão judiciário, né? O irmão judiciário fica aqui quietinho. E aí, os outros 2 irmãozinhos, né? Que é o executivo, a Constituição conhece seus filhos, cara. E aí você tem o executivo, você sabe que tem essa memória autoritária, né? Tudo que eles fizeram na ditadura, os governadores, né, cara? O próprio presidente, né? O inquilino, né, de plantão lá. É isso, cara. Então a Constituição sabe quem são seus filhos, cara. E aí faz todo um projeto, né, cara, pro militar, e vocês vão lá, cara, junta essa promiscuidade, tá? Entre executivos, os dois junta, né? E aí faz esse montão de coisa que fizeram na Constituição. O que fazer agora, Teodoro? Meu Deus, tem que voltar a estaca zero. Eu não tô brincando, tá? Tem que voltar a estaca zero em relação aos militares estaduais. Meu Deus, vai dar muito problema. Mas tem que fazer, cara. Porque esse não é o desejo da Constituição originária, tá? Poder Constituinte que fez originário, porque ele inaugura o direito. Poder Constituinte originário, tá, cara? 5 de outubro de 88, não foi isso. E é por isso que tá dando todo problema, porque você não consegue ajustar, né, cara? E aí a gente fica à mercê, cara, dos governos de ocasião, cara. Porque o Estado, ele tá aqui. E o governo, ele muda, pô. Então, o Estado e o governo, pô. Caramba, meu camarada, gente, né, enquanto militares do país inteiro, né,
né? E você fica sugestionado, cara, a essa barganha política, que foi um troço muito louco, porque aí você tem agora emenda parlamentar. O que que significa uma emenda parlamentar, cara? Quais são, cara, as funções típicas do Poder Legislativo, cara? E aí não faz o que tem que fazer, cara, que é o controle. Meu Deus, Teodoro. É, cara. É, pô. E aí eu fico numa situação difícil, cara, porque eu sou muito ponderado, mas caramba, tá demais, pô. E não param, tá? MP não para. Eu tentei conversar, cara, não pra compactuar ali com o transgressor da norma militar ou da lei penal, tá? Mas meu camarada, tu errou, cara. Para aqui, tá? Bota a bola no chão e daqui pra frente não faz mais. Mas não, cara. Isso ganhou força por conta do próprio MP, cara. A ouvidoria do MP quase me matou. Porque quando eu fui ali, né, em agosto de 2024, na presença do ouvidor, tá? Augusto Viana, cara, e nada foi feito, caramba, que desprestígio, né, cara? E o que fazer? É isso, pô. E isso prejudicou, tá certo? Porque aí, ó, eles se sentiram confortáveis, MP, para, né, impedir que o aluno oficial Vitor Campos, cara, participasse dos preparativos e da formatura. Isso foi causado pelo MP, pô. Porque se tivesse feito a intervenção, teria visto tudo que eu falei. E o que fazer com isso, cara? E não satisfeitos, tá? Novamente tentaram manipular a jurisdição. Eu tenho que denunciar, meu camarada, por aqui, tá? Porque isso não é comigo. É MP, pô. Tentaram manipular novamente a jurisdição, utilizando, tá, essa recomendação abjeta do próprio MP. Novamente o MP, ele tem que ser ressarcido. Novamente, tá, utilizando essa recomendação aí famigerada do próprio MP, tá? Eles excluíram ele do serviço ativo, tá? Sob a pretensa alegação de que ele tinha desertado. O que fazer com isso aí, cara? E o que fazer com o parecer da Procuradoria do Estado e tantas outras coisas mais? Porque aí, olha que coisa, isso é criminoso, cara. Porque, entenda, você manipula a jurisdição, né? É isso, cara. E de novo afirmo, eu falei, eu vou deflagrar e o MP, mas e o que fazer se não tá acontecendo? É denúncia no vídeo, pô. É denúncia no vídeo, pô. É isso, cara. Porque não é comigo, é o MP que tem que resolver, cara. É declinar da competência, tá? Mandado de segurança, declinar, né? Economia processual, tá certo? Vara da Fazenda Pública para a Auditoria da Justiça. CNJ, tem que entender o que tá vendo aí. É CNJ que tem que entender, tá? E não é comigo. Não é comigo, cara. Eu posso entrar, né, após, como assistente de acusação. Mas é MP, autor por excelência da ação penal nesse sentido militar. Para entender o que foi feito na prova prática dele, tudão, cara. E o que fazer com isso? Já falei, não vai passar, cara. Não, meu camarada, não vai passar, pô. E é isso, cara. Porque aí, olha, para vocês entenderem aí, cara, se você, com essa recomendação do MP, o que acontece? Você já tem uma interpretação doida da doutrina que vai dizer assim, ó, do direito militar, em relação à deserção, tá? Em relação à deserção, você vai dizer assim, pô, Teodoro, desertor, né? O que fazer com esse camarada? Caramba, cara, é um crime gravíssimo, porque isso gera prejuízo, né, para o desempenho das atividades, tá? Que são ali garantidas à população. E o que fazer com o aluno oficial? O aluno oficial, ele, quando não vai para academia, ele deserta? A gente tem que saber, cara. Você entende? A gente tem que saber, cara. Porque qual é a essência disso? Quais são as atribuições do cargo do aluno oficial? Cara, é um cargo. Aluno oficial bombeiro, aluno oficial policial, é cargo público. Então eles têm atribuições do cargo, que nesse sentido, a atribuição do cargo de aluno oficial é o estudo acadêmico só, é formação, mais nada. E não pode ser 4 anos, MPRJ, não pode ser 4 anos, porque curso de formação é coisa básica. Você não faz, por exemplo, né, esse curso aí de salvamento em altura. Você não faz isso num curso de formação de oficiais, você não faz isso. Porque o salvamento em altura, o curso de salvamento em altura, né, é um curso que é uma especialização, tá entendendo, cara? Então você não faz isso no curso de formação, que é básico. Mas aí, por que eles aumentam para 4 anos, né? Porque tem uma questão ali em relação ao efetivo, porque eu levo mais tempo, né, para poder espirrar o coronel que tá lá em cima.
mas o aluno nem aparece na lei do efetivo. É muita coisa para cuidar, tá? Então não pode. E aí você tem uma interpretação louca do direito penal militar que vai dizer assim, é uma condição de procedibilidade, ou seja, para conseguir denunciar o camarada, ele tem que estar no serviço ativo. Então o cara deserta, e aí você monta uma busca, né, para ir no encalço do desertor, o cara que não foi pro quartel, 8 dias ininterruptos ou não, tá? E aí você vai atrás do cara, né, e aí você reintegra ele, tá? E aí você coloca o camarada agregado, e ele responde ao processo criminal. Só que aí você tem na doutrina, por exemplo, dizendo, né, que você pega o camarada e tem que fazer inspeção de saúde. Mas se o cara, por exemplo, tiver uma doença, né, e o cara, por exemplo, o cara ficou doidão, e aí ele está incapaz, definitivamente incapaz para o serviço ativo, você não faz nada. Aí não reintegra, porque se você reintegra o camarada, você excluiu, mas aí você reintegrou e você viu que o cara tem um problema mental, por exemplo. Meu Deus, você tem que reformar. Tem que reformar, tá? Conscrito, temporário que não existe, e o de carreira, tem que reformar. Ok. Para não reformar, olha o que eles fazem. Eles não reintegram e tchau. E aí não processa criminalmente o camarada porque desertou. E aí vem o MP, olha isso, cara. É um ciclo de horrores. Aí vem o MP com a recomendação para dizer que não comete. E aí, epa, tchau, sem processo, sem nada. Por exemplo, o aluno oficial, Vitor Campos, prestou concurso público, tá? Ingressou por intermédio de concurso e foi nomeado no cargo. Foi nomeado no cargo. O que fazer com isso, Teodoro? Se você olhar o Estatuto dos Bombeiros, você vai ver lá efetividade, tá? A efetividade, ela é um pressuposto, tá? Da estabilidade. É claro, é diferente o Estatuto do Bombeiro da PM, tá? O do Bombeiro tá escrito lá efetividade. Justamente porque você faz concurso público. E aí você é efetivo. A efetividade é um pressuposto da estabilidade. Teodoro, cara, é concurso público, pô, por isso que é efetivo ali, tá? É difícil essa palavra, né? Não tá escrito errado. Tem uma razão de ser. Eu apresentei para vocês uma obra, né, do nosso querido, né, querido mestre aí, José Afonso da Silva, tá? Que ele fala sobre isso. Foi a única obra que eu vi que fala sobre isso. Então é efetividade, pô. E aí o camarada... E não é 10 anos, não, cara. 10 anos da estabilidade da praça. Mas aí você entende, o aluno oficial e o aspirante, eles são praças especiais. São praças especiais, cara. Não é praça comum. É praça especial, pô. E o que fazer com isso, Theo? Eu também não sei, cara. Mas você não pode chegar ali e fazer isso, tá? E aí, pra trancar tudão e ninguém ver o que aconteceu, cara, você vai lá e manipula a jurisdição, aí comandante-geral dos bombeiros, junto com o coronel comandante da academia, vai lá e exclui o cara, pô. Olhem o diário oficial aí de fevereiro, acho que é 25 de fevereiro. Que loucura é essa, cara? Meu Deus, eu fico desesperado. Porque eu vejo a obra tosca da criminalidade acontecendo na minha frente. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Eu fico com medo. Porque eu falo, caramba, esse cara não tá pensando. Mas a procuradoria, epa, tamo junto, pô. Aplica diretão aí o Estatuto dos Bombeiros de 85, cara. E ninguém faz nada. Você entende, cara? Isso não é comigo, pô. Só que não vai passar não, cara. Não vai não, muito vídeo. Não vai não, vai não, cara. Eu mostro pra vocês a prova aqui, tá? Com tudo ali que aconteceu, tá? Eu mostro pra vocês, pô. É isso, cara. E por que isso aconteceu? Porque o MP não fez a intervenção. Porque se tivesse feito lá em agosto, cara, o aluno, por exemplo, à época, né, Thiago Santos não teria se formado ali aspirante oficial. Não, ele tem que ser processado criminalmente pelo que ele fez, tá? Mandou a turma ali do CFO de 2024 permanecer quase 4 horas agachado. Não, você não pode não, pô. O próprio hoje, segundo tenente, tá? Soderman, Matheus, acho que é Matheus também, Soderman, não poderia, MP. Por quê, cara? Porque não passou no número de vagas, burla a regra do concurso, entrou no período de adaptação, tá? E é um camarada assim que, de verdade, cara, o MP precisa avaliar isso, tá? Esse camarada, por exemplo, mandou um outro aluno oficial escrever 100 vezes, com uma mão e com a outra. O que significa isso, MP? Se formou, tá? Não passou o número de vagas. Meu Deus, o que é isso? Não passou o número de vagas, tá? Ingressou para a corporação e hoje é segundo tenente, porque ele não foi nem aspirante, ele foi direto porque é o 01. O 01 mesmo, que é o camarada bom de caneta, que eu acho que é o Espíndola. O cara é bom de caneta, pô. O cara é o 01, não foi, pô. O cara não passou o número de vagas. O cara manda o outro camarada escrever 100 vezes com uma mão e com a outra. E é isso aí, cara. E virou segundo tenente. Teodoro faz isso não, Teo. É isso, cara.
e o camarada que de fato passou e que é o 01, não foi, cara. Tem que trocar tudão, pô. E é essa parada aí, pô. O outro camarada lá, cara, o Matheus, né, Fortes, meu Deus do céu, o que é isso? Também não passou o número de vaga, cara. O que fazer, cara? Meu Deus, o que é isso? Você tenta falar, né, pra pessoa falar, cara, você tá entendendo o que você tá fazendo aqui, cara? É isso aí, pô, nós temos um soldado, tá? O soldado bombeiro hoje, cara, que ele, essa turma de 2021, ele era o camarada da cota. E aí a outra candidata, tá? Maria Clara, entrou no lugar do cara. E eu provo, pô. Eu mostrei lá pro ouvidor, Teodoro. É, cara, e cadê? O camarada é soldado e quem não deveria entrou na hipossuficiência, na vaga de hipossuficiência econômica. É muita coisa, cara. E aí eu vou na OAB, né? E o camarada manda eu ir na central de atendimento. Que loucura é essa, cara? Manda eu ir pra delegacia de polícia. Meu Deus, o que é isso, cara? É muito papel, não vai ter como escrever, não. É muito papel, é. Caramba, cara, que loucura é essa, cara? Não, não faça isso, tá? Vocês entendem? E aí é por vídeo, cara. E é por vídeo, tá? E aí eu vou acessar a internet, né, cara? Isso, epa! Aí eu vou acessar a internet, né, cara? E vejo que o comandante atual aí da DGP, né, Coronel Washington alguma coisa, enviou o meu processo para o Tribunal de Contas para avaliar uma gratificação que estava certa. Qual foi o interesse, pô? Nem era para ter ido, cara. E aí não, peraí, cara. E aí não, pô. Não, tá? Porque só eu sei o que eu tenho. O que é isso, cara? Vai sacanear outro, pô. E fez comigo e eu espero servir de exemplo para que não faça com mais ninguém, tá? Porque isso é uma hipótese flagrante de improbidade administrativa, tá, cara? E você vai pagar por isso. Ah, vai, cara. Nós vivemos em um Estado social democrático e você vai pagar por isso, tá? É, cara, você vai. A república é separado, tá? A tua casa é aqui e aqui é o público. E, de novo, é o MP que causou isso aí, tá? De novo, é o MP que causou isso. Então, é muito complicado pra mim tudo isso, tá? Então é por vídeo mesmo, porque eu não sou... Eu fiz lá a parada lá, tá? Porque, de novo aqui pra ficar claro pra você, meu camarada, eu, Teodoro, não quero morrer, tá? Epa, Teodoro, Então, quando eu fiz o mandado de segurança do camarada lá, o ABRJ, é pra não morrer, tá? Pra vocês entenderem como funciona o direito militar. É pra não morrer. Então, eu fiz o mandado de segurança porque a casca da reprovação tava podre. Porque a formalidade não foi seguida. E se a juíza tivesse tido o entendimento, né, de perceber o meu desespero, ela entenderia. E, de novo, colocou minha vida em risco. Porque era só olhar o entorno, tá? Pra ver que era ilegal. E aí acabava ali, pô. E aí depois, o meu cliente ia decidir se ia processar criminalmente pelo que fizeram dentro ali ou não, cara. Ou a própria juíza, é problema deles aí. Mas não fez, cara. Não fez, tá? E o que fazer com isso, cara? Não vai ficar assim, pô. Vamos todo mundo junto, pô. E pode me chamar no TED aí. Toda hora você tá falando sobre o processo na internet, é a minha vida ou o TED? O que a gente faz? Eu fui várias vezes aí e ninguém me ajudou. Então é pelo vídeo mesmo e tem que me aturar. É isso, cara. É isso. Então era só isso, cara. Porque aí, porque eu não decido nada, cara. Eu não quero saber de nada, tá? Eu quero viver, cara. Sou jovem. Cheio de problema de saúde, mas eu quero, É isso, cara. E aí o que fazer? Porra, Teodoro, tá tudo ruim aqui, Theo. Cara, o entorno tava podre, pô. Que é a legalidade, a formalidade, tá? Não teve processo. A questão da prova prática dele não teve, pô. Não teve SEI, o SEI é restrito. E a procuradoria, um procurador Marcelo alguma coisa, tá? Que era o assessor lá da acumulação ilícita, tá? Assessor-chefe, né, da Sejur. Aí vai lá e dá uma... Ele viu que o processo era sigiloso em relação à reprovação da prova prática, tá? Ele viu, cara. O que ele fez? Nada. Disse que tava tudo bem, pô. Estava tudo bem, tá? O ABRJ, ele é advogado. E aí o advogado vê que é advogado. Pro procurador do Estado recebe honorário de sucumbência porque é advogado, não é isso? Tá, mas aí o advogado sacaneou o outro advogado. O que fazer com isso? Me chama aí, pô. Me chama aí pra gente poder fazer tudo que tem que ser feito. Mas não é mandar o outro camarada vai pra central, Que não é tua vida. Por isso tu mandou eu ir pra lá, né? E é isso, cara. E aí você tem, né, essa situação, cara. Que loucura é essa aí, cara? Não. Tá tudo podre. E aí o procurador do Estado, que é advogado, você tem que se decidir, o ABRJ. O cara é procurador do Estado, certo? Mas aí sacaneou o outro advogado, porque viu que o processo era restrito, que eu não tive acesso, em que pese estar habilitado, tá? Devidamente ali, tá?
habilitado nos autos daquele processo e ainda assim mandou tocar o baile, tá? O que fazer com isso, Teodoro? E me responde aqui uma coisa, BRJ. A Procuradoria do Estado é uma autarquia estadual, não é isso? Teodoro. Mas você tem que fazer a distribuição interna para saber qual procurador está em qual lugar, porque não basta ser procurador do Estado, você tem que ter competência para fazer aquilo. E aí eles não fazem mais na própria ACJUR a avaliação dos meus processos, mas aí manda para PG15, PG4, quem mandou fazer? Onde que está a lei de organização interna da Procuradoria do Estado que diz que você pode fazer isso? Quem são as pessoas que estão falando? É isso, cara. Uma bagunça só, pô. É isso, cara. O que fazer com isso, então? É difícil pra mim, pô. Então, minha vida tá em risco, cara. O que fazer? Justiça. Mas é MP, tá? Que é os caras aí, MP. Eu não sou eu não, pô. Eu, pobrezinho coitado Teodoro. É isso, cara. Que, ô, ABJ, tô conseguindo nem trabalhar, tá? Porque eu tenho diabetes, tá? E tá complicado pra caramba, tá? Porque eu fui estressado, né? E aí tá difícil pra caceta controlar a minha glicose, tá? Então, é sobre isso, tá? Dor na coluna, tá? Vocês estão vendo, né? É difícil pra caramba. Não posso ficar sentado, meu pé fica todo esquisito. E eles, de sacanagemzinha, foram lá mexer na minha reforma, tá? Ou a BRJ foram lá mexer, mas não é porque eu sou militar, não. É porque eu sou advogado, tá? Isso é uma violência ao advogado. Pelo simples fato de ser advogado. E tá causando problema pra caramba. E vai dar muito ruim que eu não vou parar, pô. Não gosto de exposição, tá? Quem me conhece sabe. Nem sei mexer nesses negócios aí. Mas é por aqui, tá? E é isso, cara. E aí vem, né, pra concluir. Enfim, é isso. Então, é o MP, tá? MP. E aí vem, né, essa questão aí da guarda municipal. Caramba, você tá dividindo prerrogativa aí, cara. Porque você tá dando pra guarda algo que a polícia tem que fazer. Outra questão que a gente tem que avaliar é o seguinte, ó. Então, dá pra isso. A Constituição Federal não diz, tá, que como é que funciona essa questão de poder ali, de polícia, porque você tem polícia ostensiva, né, e judiciária, né, mas como é que funciona essa questão no respeitante ao direito militar? Essa questão de você, a autoridade de polícia judiciária, ao policial militar, né, a PEMERG e ao CBMERG, a autoridade de polícia judiciária, você tem que fazer a interpretação, tá, cara, da Constituição. Você não pode chegar ali e querer tacar o baile não, tá? E fazer analogia como tem no Código Penal Militar, Código de Processo Penal. Não, você não pode não, porque a gente tem uma coisa chamada Constituição Federal, que é a mãe que ninguém respeita. E aí a mãe dá poder pro filho judiciário. Vai falar filho judiciário, você vai ficar quietinho, tá, filho? Você fica quietinho, tá? Aí você mexe não, tá, filho? Você fica quietinho, tá? Seu filhinho fica quietinho, tá? Quietinho, E os outros dois, deixa eles fazer a escorreria deles. Pode ir lá, fazer escorreria, suas patifaria, pode ir pra lá, pode ir pra lá, pode ir pra lá. E o judiciário tá lá quietinho, tá? Que é o camaradinho que estudou direito, Tava quietinho, né? E aí, quando um dos dois, ou os dois juntinhos, faz sacanagem, epa, meu camarada, mamãe falou que eu venho aqui pra botar vocês dois na quadra de vocês. E é isso. Só que entenda, você não pode, né, cara, querer judicializar a política. Não pode, pô. Aí vem todas essas coisas de ativismo judicial e tudo isso. Mas entenda, isso só acontece porque os outros dois filhinhos estão de sacanagemzinha com a mãe, que é a Constituição. Você entende aí, cara? Toda vez que a gente precisa fazer uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Qualquer ação de controle concentrado, de ofensa à Constituição Federal ou Constituição do Estado, cara, é porque esses dois camaradas aí estão de sacanagem com a mãe. É isso. Desrespeitando, tá? O que a mãe mandou fazer. É isso. É os filhos querendo mandar na mãe. E se une os dois, né? Aí une os dois, você entendeu? Aí, como a Constituição deu poder pra esse aqui, que é o judiciário, que fica lá quietinho no quartinho dele, né? É ficar lá quietinho, né? Ele só age se você for lá falar com ele. Senão ele fica quietinho, não quer saber de vídeo de ninguém. Ele fica lá quietinho, tá? Aí o que fazer, né, cara? Aí esses dois aqui se juntam pra pegar esse aqui. Porque é esse aqui que resolve a pataquada desses dois, né? É o judiciário que vem, ação direta de constitucionalidade, e tudo que eles fazem. Aí o judiciário vem pra acabar com a patifaria desses dois, legislativo e executivo. Aí o que eles fazem? Eles querem votar pra tirar. É que eles querem matar esse aqui, parar, calar a boca desse aqui pra ficar só esses dois juntinhos aqui, juntinho, todos usam a família, os dois juntinhos, é só executivo quer eliminar, né? Quer votar pra tirar ministro, do Supremo, é isso que eles querem. Deu pra entender? É isso, cara. Infelizmente, cara, é isso. É isso. Você entendeu qual é a situação? Só que entenda, cara. O judiciário é outra parada, pô, porque não foi eleito, tá?
mas ele foi ali, né, a legitimidade da Constituição, cara. O que vai dizer, você veio aí do presidente da República, né? Mas aí o que fazer quando a gente tem maioria? Você vai entender isso cada vez mais, cara. Que entender se a gente tem maioria, né? Porque tem maioria, aí vai lá, aí vai sabatinar o camarada lá no Senado. Mas aí tu tem... Tem maluquice, Théo. É isso. Aí tu vai lá e deu ruim. Porque aí, de repente, o camarada não poderia ser ministro, tá? Teodoro, Não poderia não, tá? Mas aí você tem maioria, pô. Teodoro, Teodoro, E aí o que fazer com isso? O que fazer com isso é botar o próprio ministro no lugar dele, se ele ficar sacaneando a própria mãe. Você manda, aí é o próprio ministro do Supremo, tá dando decisão. Aí você vai nele, opa, meu camarada. Você aí é ministro, mas peraí, cara. É isso, cara. Mas é Constituição, cara, não é teu gozo, não, porque você acha. Você não acha nada, tem que estudar, pô. Eu estudo, você estuda, e todo mundo estuda. E é isso. Mas a gente tem sorte, porque tem outros ali. Por exemplo, eu sou fã, tá? Sou muito, gosto das meninas, ministra Carmen. Eu não sou obrigado, tá? Eu não sou obrigada, tá? E é isso, pô. Os cursos, né? Ministra Carmen Lúcia, né? É isso, tá? Tem outros, mas eu gosto muito da ministra Carmen Lúcia, tá? Muito mesmo. Meu Deus do céu, vida e saúde pra ela, vida e saúde, vida e saúde. Vida e saúde, tá? Meu Deus, o que é isso? Vida e saúde, marmulé lá, marmulé, tá? É marmulé, marmulé. É isso. Os cursos. Aprendo muito com os cursos. As meninas. É isso, cara. E aí você vem, né, cara, e você tem na tua ideia, né, essa coisa de, caramba, eu tô pensando politicamente, né? Mas eu não tô pensando no melhor interesse da própria polícia militar. Então eu vou defender, armar a guarda. E agora, Theo? E agora deu ruim pra caramba. Porque aí o direito é essa maluquice aí, cara. Porque você pensa aqui, né? E a gente que estuda direito vai lá na frente, 2 km atrás. Lá na frente, E é isso, cara. Porque você faz uma parada. E é o que tá acontecendo hoje na PEMERG, no Bombeiro. Porque eles alteram a legislação, mas eles não conseguem compreender os reflexos, né? Deu pra entender, cara? As circunstâncias ali concomitantes, né? Eles não conseguem perceber, pô, porque não tem visão para enxergar isso. E não respeita o profissional especialista. E aí pega o camarada que é bacharel, o BRJ, bota dentro da Alerj pro cara que é bacharel, tá? Militar do serviço ativo fazer lei para eles. E nós estamos vivendo esse circo de horrores. E o que fazer com isso? Caramba, a OAB, cara, é o órgão de classe ali responsável pela fiscalização, cara. Então como é que tá funcionando a atuação dos advogados dentro da Alerj? É isso, cara, porque se tá na Alerj, em que pese, ele tá submetido aos ditames da OAB. Então a gente tem que ver o que eles estão fazendo, pô. Porque, por exemplo, a lei 13.900, acho que é 13.967. Aquilo ali é um absurdo, tá, OAB? Pra você entender aí, tá? Quando eu tô falando isso, cara. É isso. E deu ruim porque teve uma alteração, eu não sei qual foi o propósito. Mas deu bom pra mim, porque eu quero participar, pô. Quero participar da produção das leis que falam sobre direito militar. Eu, Teodoro, quero. Tanto no Rio de Janeiro, tá? Quanto na União. Eu, Teodoro, quero. Porque eles estão falando muita besteira. E eu estudo, todo mundo quer falar, e agora eu também quero falar. Eu também quero falar, tá? Acessem aí, cara, a Constituição, para vocês entenderem essa situação. Então eu acho que não foi bom, tá? Não foi bom aí o atual prefeito do estado, o atual prefeito aí do Rio, tá? Do município aí do Rio de Janeiro, tá, cara? Essa postura aí. Porque eu sou essa vibe aí, mesma vibe que o Eduardo Paes. Eu gosto do pagode, tá? Sem mimimi, eu leio a Bíblia, mas não fico de conversinha, não, porque esses caras nem lê, tá? Se jogar a Bíblia no colo dele, ele não sabe nem onde tá nada, né? É isso, tá? É isso, tá? É isso. Mas eu prefiro esses camaradas aí, pô. Eu prefiro. O pagode, que respeita as religiões. O Teodoro é dessa vibe aí, eu prefiro, do que os evangélicos, né? Os falsos profetas, porque o cara não é evangélico, não. Não sabe nem onde tá as passagens bíblicas. E olha que eu comecei a estudar esse negócio agora, hein, cara. Teodoro, eu estudo a Bíblia, cara, igual eu estudo esse camarada aqui, Vadimec. Eu faço interpretação sistemática, vocês estão lascados. Teodoro faz interpretação sistemática. Teodoro lê Jeremias, aí vai lá em Ezequiel, aí volta em Isaías. Teodoro faz isso, ó. Eita, Teodoro, vou lá em Moisés, né? Meu Deus, Teodoro. Tá. É isso, tá? Aí vejo as pastoras, tá? Raquel Lima, Camila Barros. Tem um grupinho delas ali. Coisa linda elas, cara.
Coisa linda, cara. Ih, que conversão. Tem hora que tu foi convertido, tu tá... Não, cara, eu tô lendo a palavra, pô. Eu não vou à igreja não, tá? É dentro de casa, que é o certo. Porque muitas vezes, tá? A própria igreja evangélica e a católica afasta as pessoas da palavra de Deus. Aí vocês causam isso. Basta ver o que foi feito no governo passado, pra vocês entenderem, tá? Que vocês afastaram as pessoas da palavra do Senhor e você tem que pagar por isso. Porque o que me levou a ler a Bíblia, tá? Eu comecei a ler de outubro, novembro pra frente, depois dessa situação aí do aluno oficial Vitor Campos, porque isso me doeu muito. Pela minha corporação que eu amo, isso rasgou a minha alma. Porque eu pensei, o que vai ser de nós, né, cara? E eu me coloquei à disposição para dar a minha contribuição para a minha corporação. E agora vocês vão me aturar. Até jejum, cara, eu fiz 12 dias de jejum, mesmo sendo diabético. Dentro das minhas limitações eu fiz, sem pedir nada, tá? E aí você não entende porque não consegue fazer sacanagem comigo. Porque não é comigo. Não é comigo. E é isso, se você lesse a Bíblia, você já deveria ter ajeitado a sua rota, tá? Pra falar, caramba, meu camarada, o bagulho ali realmente não é contra mim, tá? Eu sei ao propósito que eu estou servindo. E cada um que lute, cara. É isso, tá? Leiam aí, pessoal, o artigo 8º, tá? Artigo 8º da lei da Constituição de 69, tá? Teodoro, problema seu, tá? Constituição de 69. Aí você vai lá olhar, e você vai ver o seguinte, ó, compete à União, tá? Aí você olha o artigo, compete à União, tá? Aí, artigo 8º da Constituição Federal de 1969. E aí você vai olhar, cara, o inciso 17, compete à União legislar sobre. A linha V, tá? Organização, efetivo, instrução, justiça e garantias. Leia agora a redação, mesmo antes da alteração que esses caras aí dos Pátria e Família, tá todo mundo juntinho, a maioria fez em 2019 com a lei, com a emenda constitucional 103 de 2019. Vai lá olhar, cara, pra você poder ver. E é por isso que não se aplica mais, cara. Meu Deus, o que é isso? Uma das coisas, né, que fazem com que você não aplique mais o decreto 66769. Porque, por exemplo, você não tem competência mais enquanto legislador, tá? Mesmo antes da alteração da emenda constitucional 103 de 2019, para cuidar, por exemplo, de regulamento disciplinar. A União não tem mais esse poder, desde a Constituição Federal de 88. Eu até considero antes, né? Desde as alterações ali, em especial, nessa fase antecede essa marcha, né, de redemocratização. Então, depois, por exemplo, do pacote de abril de 77, né, que você ressurge o AI-5, mas depois, em 78, você mata ele com a emenda constitucional 11 de 78. Então, ali você já não pode mais aplicar o decreto 66769, cara, porque antes a Constituição era uma folha de papel, mas quando você vem com a emenda constitucional 11 de 78, por isso que não tem conselho de disciplina no Rio, não tem conselho de disciplina, não tem, você aí tem que voltar. Tem que voltar, cara, porque não tem. Então, como a gente faz? Aplica a Lei 5427 de 2009. E o MP, olha o que esses caras estão fazendo, tá? No Corpo de Bombeiros, olha o que eles estão fazendo. Eles vão lá na Lei 5427 de 2009 e estão pegando um artigo assim, ó, para dizer que o camarada tem 5 dias para responder um PAD. Pode isso, MPRJ? Pode. Um PAD que pode dar prisão ou detenção. É isso, cara. Restrição de direito à liberdade do cidadão fardado. Não tem nem procedimento e o SEI é restrito. Teodoro. É isso. O que fazer, cara? É desesperador, porque é gigante, você entende, cara? É isso. E o cara quer que eu vá pra central de atendimento? Meu Deus, o que é isso? Não. E aí você tem, tá, a linha V. E aí o que fazer, cara? E aí olha o que eles fizeram em 2019, cara. Os caras foram lá e fizeram a Lei 13, acho que é 967, né? Pra cuidar só de um artigo. Aquilo ali foi uma tentativa de manipulação da jurisdição, tá? Pra não olhar pra 954, 13954 e todas as covardias que o governo anterior fez aí com você da Força Armada e nos estados, Rio de Janeiro e toda a galera. É isso. Mas não pode, pô.
E aí o deputado foi pra lá defender, né? Fazer, porque fizeram a DIN. Aí o governador do Rio de Janeiro fez a DIN. Que loucura, cara. A DIN, cara, pra falar sobre essa questão, né, da proibição de prisão e detenção. Que isso, cara? Como é que faz um troço desse, cara? Caramba, não contar com a minha astúcia, né, cara? Se deu mal. Problema seu. Se deu mal. Quero ver ser eleito aí, quero ver. Vai! A gente tem que ocupar nos espaços da Alerj, tá? Em especial o pessoal aí que já tá em casa igual o Teodoro, tá? A gente ocupa lá nossos espaços, quero ver o que esses caras vão arrumar aí, tá? Eu quero ver. Quero ver. E é isso, cara. E aí você tem essa situação do prefeito aí, Eduardo Paes. Mandou mal, meu camarada. Volta pra rota, pô. Não, guarda municipal não tem que fazer isso aí não, tá? É minha opinião aqui. Tamo junto aqui, aí. Tamo junto aqui, cara. E é filme, tá? E eu gosto do teu filme. O teu filme eu gosto, tá? O teu filme, eu, Teodoro Chagas, gosto, tá? Eduardo Paes, eu gosto. Mas a foto tá ruim, cara. Tem um montão de foto ruim, tá? Mas a gente dá um jeito ali e vai dar bom, pô. E é isso aí, tá? Guarda municipal, não, cara. Armar a guarda. Que loucura é essa, pô? Não, tá? A guarda municipal é outra vibe. E tá indo pro mau caminho, tá? Não gosto dessa decisão. Tem muitas decisões legais, tá? E de novo afirmo, eu vejo a pessoa como um filme, cara. Eu, por exemplo, vejo o governador Cláudio Castro e fico procurando ali deputados da Alerj, todo mundo, eu acompanho tudo, tá? Eu acompanho, cara. E passe a fazer desse modo, acompanhar a trajetória política da pessoa, pra você poder entender, cara. Porque o Getúlio não foi só uma foto, o Leonel Brizola, parceiro, né? Os filhotes da ditadura, tá? Gosto pra caramba, tá? Da Brizola, tá? Eita, Teodoro, gosto pra caramba, tá? Uau, gosto. Falava desaforo pra caramba, né? Eita, Teodoro, gostava muito de Brizola, muito. Getúlio, tá? E aí você pega esses dois camaradas, só esses dois que eu te passei aqui, cara, pega esses caras hoje aí pra tu poder entender qual é, quem tá com o papo certo, papo torto e ver o que vai dar. Aí o Marcelo Dino, cara, meu Deus, que vergonha, cara, falar pra mulher lá, pra nossa querida Cláudia lá, tá? Meu abraço. Explicar sobre pensão militar. Que loucura é essa, cara? Sobre pensão especial. Meu Deus, o que é isso, cara? Não! E é isso, cara. E essa questão da guarda vai trazer reflexo aí ruim pra polícia. Tem que parar com isso, tá? A gente tem que sentar, botar a bola no chão e ver o que pode fazer depois da enrascada que esses caras aí colocaram a gente querendo armar a guarda, tá? Aí tem que resolver, cara. Tem que correr pra resolver, tá? E entenda aqui uma coisa, tá? Quando o Supremo se manifesta, tá? Por intermédio de ações de controle concentrado, você depois não muda não, só se mudar a lei. Mas até para mudar a lei tem problema, porque para mudar a lei, cara, você não pode querer mudar a lei para dar uma cambalhota na decisão do Supremo, como foi feito no Rio de Janeiro aí, no respeitante a você converter em pecúnia as férias e licença-prêmio não gozada. Aquilo ali foi uma cambalhota, tá? O ABRJ e Ministério Público do Estado, aquilo ali foi uma cambalhota na decisão do Supremo que proíbe esse tipo de prática, tá? Que proíbe, Capelão, por exemplo, vai ler a decisão do ministro Edson Fachin. Vai ler. Pode não, pô. Acho que são 18 vagas no bombeiro, tá? Acho que é 8 para evangélico e 8 para... Tá aplicando isso aí, o comandante-geral dos bombeiros e o MP não tá vendo? Vai dar ruim, então, É isso, cara. Militar, bombeiro, policial, não tem que ir pra justiça não, cara. Vá pra justiça, eu avisei. Não tem que ir. Não tem que ir, tá? É dentro de casa. Promoção das praças e tudo mais. Não tem como, pô. Não é o juiz que decide isso. Porque a pataquada, quem criou, foi esses dois irmãozinhos aqui, tá? E o judiciário tem que falar quietinho assim, né? E é os dois irmãozinhos que tem que se juntar de novo pra resolver a rascada que os dois colocaram. Porque eles são tudo amiguinho, né? É tudo amiguinho, né? E agora deu ruim, pô. Não concordo. Essa prática do Eduardo Paes, cara, volta pra rota aí, cara. Poxa vida. Tá ruim, meu camarada. Não, cara. Tá ruim. Não, cara. Tá ruim. Mas é um filme, né, cara? É um filme, pô. E eu, particularmente, assim, vi isso com tristeza. Mas, de novo, afirmo, cara, é um filme, pô. E eu prefiro esses aí que não fica de mimimi de igreja, né? Porque o Teodoro tá aqui, ó. E eu tô mais na palavra do que você aí que fala que é Deus. Mentira, cara. E você tem que ser punido por isso, pô. Mentiroso, cara. Não tem essa de conversão, não. Que loucura é essa? O militar perguntou pra mim: você se converteu, Teodoro? Ontem perguntou, anteontem perguntou. O pessoal pergunta: não, cara, eu tô lendo a palavra, cara.
É isso, cara. Porque não tem, como é que é isso? Eu quero entender, né? Porque você fala as coisas sem pensar, né? Você estava afastado, então voltou? Não, 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 cara. Na verdade, Deus é em mim, é. Mas afastado, voltou, se converteu, mas como é que é isso, cara? Quero entender, cara. Não, não é assim, cara. Não é assim não, cara. É você ler a palavra, ser temente a Deus e seguir os seus mandamentos. É simples. É tudo que eles não fazem na LERJ. O governo do estado, comandante-geral dos bombeiros, tá? Que diz que é evangélico, acho que é evangélico, né? Católico. Não, 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 meu camarada, volta pra rota, pô. Tem tua família, tem tuas correrias, e é isso, pô. É desse modo, tá? Então armar essa maluquice deles pra ganhar voto na eleição de vereador é que causou esse desgaste, tá? E a gente tem que ver o que vai fazer. Eduardo Paes volta pra rota, camarada. Volta pra rota, né? Tomar um negocinho, ir pro pagode. Tá Teodoro, pra Teodoro, tava doidão, volta pra meu camarada, volta pra cá, tá? É porque, ih, rapaz, tá ruim. Não pode armar a guarda não, tá? Não, não. Tem que acabar com isso. Teodoro, tem que acabar com isso, tá? Teodoro, porque isso vai reverberar coisas ruins aí pra polícia militar. E eu posso fazer um vídeo falando só sobre isso, tá? E eu quero ver o que vocês vão arrumar com a PEMERG. Sargento Portugal, Marcelo Dino, o Márcio Balbé, todo o pessoal da segurança pública que defendeu armar a guarda e o pessoal aí da União, tá? Tem que se explicar, cara. Sargento Portugal, você tem que se explicar, cara. Então, Rodrigo Amorim, né? Tem que se explicar, cara. Tem que se explicar, tá? Tá batendo no Eduardo Paes, falando um montão de coisa aí, o Rodrigo Amorim, gosta de fazer um monte de gracinha ele, né? Gosta de fazer um montão de gracinha. Aí eu vi, por exemplo, um vídeo, né, daquela coronel lá acho que é Letícia, né? Coronel Letícia da PEMERG, acho que é tenente coronel, já deveria ser a comandante da PEMERG, ela. Pela coragem. Já deveria ser a comandante aí dos polícia aí, é ela. Eu vi um vídeo com uma outra mulher, poxa, que postura, né, cara? PEMERG, vocês estão bem, cara. Cara, vocês estão bem, pô. Eu vi um vídeo dela, né, falando sobre a questão lá dos pensionistas, né? Caramba, mulher fina falando ali. Não conhecia aquela oficial lá não, tá? Só a Coronel Letícia, tá? Meu abraço. Guerreira, né? Pistolante de fuzil. E por que, digo pra você aí, seu polícia? Porque não podia falar não, tá? Porque ia dar um bico nela. Mas se não, tu ia ver o que ela ia dizer ali. Aquela mulher tem conteúdo, pô. Você vê. E é disso que vocês precisam. Só por aquilo ali, ela tinha que ser promovida por bravura. Eu acho. Vou propor ao comandante que o seu comandante aí comandante geral, você tem que promover, tá? A Coronel Letícia por bravura. A tenente coronel, a coronel pela bravura lá na jaula dos leões, né? Tinha que promover. Porque você quer bravura maior do que aquilo? Acho que não tem não, cara. Sem fuzil, sem nada. Sem colete, né? Que todo mundo quer comprar colete, né? Sem colete, né? Sem fuzil, né? Tu imagina, meu Deus do céu, o que é isso? Dá oportunidade para que ela possa exercer com liberdade a sua vitaliciedade. Que eu quero ver o que vocês vão arrumar, onde vocês vão arrumar voto. Eu falo um palavrão. Quero ver onde vocês vão arrumar voto. Verão. E é a mulher que tem que cuidar. É a mulher que tem que cuidar. Bota a mulher, pô. E a mulher vai resolver. E agora eu vou ver quem é essa outra ali oficial, tá? Meu abraço aqui, Dr. Teodoro Chagas. Meu abraço, cara. É isso. Nós precisamos de mulheres, tá? Para cuidar desses camaradas aí, para eles irem pra rua, bem distante, tá? Bem distante, tá? Porque se eu sou comandante geral, eu quero as meninas perto de mim, tá? As meninas perto de mim, tá? É isso, tá? Dá todo o aparato para elas, tá? As meninas cheirosa, bem, né, fardadinha, né? É isso, tá? E os homens fazendo as correrias dele para lá. É isso, para comandar batalhão, para comandar BOP, mas as meninas nas diretorias. Comandante geral, tá? Porque a gente tem que seguir esse ideal, tá? A gente tem que perseguir esse ideal. Porque eu sou sociedade, eu quero mulheres como a Coronel Letícia, Tenente Coronel Letícia, aquela outra que falou ali, caramba, que maneiro. São essas que eu quero. Porque você humaniza. E aí vem de cima, camarada. Porque a mulher é a comandante geral e ela vai reverberar ali essa ideia até o soldado. E é isso, cara. E é isso. E os homens na rua, cara, fazendo as corridas de vocês, e problemas de vocês, e pra lá. É isso, cara. Mas muda. Porque você tem DGP mulher, você tem diretoria de nativos mulher, você tem a diretoria de saúde. E liberdade para que elas possam agir, cara. E garantir que elas possam exercer a sua vitaliciedade, que eu quero ver, vai dar muito ruim, pô. Para falar vídeo, então. Vai dar ruim, então. Para falar vídeo, É isso, cara.
Escute aí, seu polícia. É isso, cara. É isso. Porque eu, por exemplo, né, olha a forma, né, que elas se manifestam. Elas são mais sensíveis, elas enxergam o mundo de outro modo. É isso, cara, que a gente precisa, tá? E vai dar bom, pô. E vai dar bom, cara. Porque da forma como tá, não pode mais continuar e é o MP que tem que resolver. A questão da promoção das praças da PEMERG é o MP. É o MP, pô. Porque ali... E é isso, tá? É reduzir os danos de novo firme, tá? E isso não mexe, tá, MP? Na lei do efetivo dos caras. Tem que promover as praças ali, resolver o que ficou, pagar o dinheiro dos caras. E isso não interfere, tá? Na lei do efetivo, não, tá? E aí, aplicação, por exemplo, né, em relação à PEMERG, né? Bombeiro do mesmo modo, tá? Nós temos uma previsão que a gente pode fazer uma adequação no respeitante lá aos atos às disposições, né, transitórias, né? As disposições ali constitucionais transitórias, né? Eu acho que o artigo 8º, quando fala da anistia, né, que diz que você não precisa você pode ser promovido, porque foi perseguido, militar, né, foi perseguido e não foi promovido. E a Constituição traz essa ideia, tá? E se vocês analisarem os julgados, vocês vão ver que aí o cara que está na inatividade, né, que tem que ser promovido, né, e você consegue fazer isso. Por quê, cara? Porque você não pode premiar a administração nesse contexto da PEMERG, porque sacaneou os caras, não pode fazer isso. Teodoro, e a prescrição? Eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo específico sobre prescrição, tá? Mas eu vou deixar a ideia aqui pra você. Você já viu de onde tiram essa prescrição de 5 anos? Faz isso não, Theo. A gente nem chega a discutir isso, tá? Porque em relação ao PEMERG, você tem uma questão relacionada, em relação aos bombeiros do mesmo modo, você tem uma questão relacionada à própria constitucionalidade, à própria recepção da lei. Então, o que causou a lesão ao direito é a própria lei, então é o próprio Estado que causou lesão, mas na própria lei, tá? Então você tem que entender como você faz para interpretar. Mas basicamente assim, cara, a prescrição 5 anos, Theo. Eita, Doré. E aí eu acho que é de 67 a lei, que fala que é 5 anos. Mas você consegue perceber o tamanho do Estado em 67, o tamanho da máquina administrativa, da administração pública em 67, o tamanho do Estado e das relações que ele fazia enquanto pessoa jurídica, tá? Na década de 60. E ali já era 5 anos. Entendeu? Mais um hotel. Meu Deus, tu imagina hoje. Então hoje teria que ser 20. É só você fazer a comparação, tá? Entre a máquina administrativa, né, e as relações que se praticavam ali, e ali já foi estabelecido um prazo prescricional de 5 anos. E hoje, é 5 anos? Você vai querer discutir? Claro! Eu sou advogado, pô. Sou indesejável. Sou indesejável. Eu estou muito confortável nessa minha posição de ser indesejável. Tô mesmo, tô muito, tá? Ei, meu Deus do céu, o que é isso? Tô muito, tá? É isso, cara. Você tem que entender, cara. E aí você tem que fazer ali ajustes. Eu faço isso não, Theo. É igual eu vou convidar vocês à leitura, tá? Dessa outra famigerada aqui, tá? Então prescrição é isso, cara. Faz a tua análise aí pra você entender. Se naquela época era 5 anos, pô. É porque os astutos, né? É os astutos que estudam, a gente não estuda, a gente é 4ª série fraca, né? Vem de faculdade particular, e eles sacaneiam todo mundo, né? E é isso, cara. É 5 anos, pô. Lá na década de 60, tu imagina hoje, cara. Hoje devia ser uns 20, né? Mas a lei diz, não é? Astuto, é. Mas o direito antecede a lei. Eita, Teodoro, Eita, Teodoro, Uau! É isso, cara. E aí você tem que ler também essa daqui, ou Astutos. Essa aqui é o 9494, tá? De 10 de setembro de 97. Vai falar sobre a disciplina, tá? Disciplina, aplicação da tutela antecipada contra a fazenda pública. Vai lá ler isso aqui. Isso é um absurdo, pô. E entenda, tá? Essa lei, ela era uma medida provisória e depois virou uma lei. E o que fazer com isso? Meu Deus do céu, o que é isso? Muita gente estuda, cara. Meu Deus, só sou eu não, pô. Eu sou só, meu Deus, um braço, né? Meu Deus, o que é isso, gente? É só o pessoal aí, pá. É isso. E pra advocacia, tá? Eu digo aqui pra vocês, meus camaradas, pra gente é muito melhor administrativo, pô. Porque é dinheiro rápido. E não tem esse sofrimento de justiça, tá? Cara. E é devido ao honorário ainda que no âmbito administrativo, tá? E a sucumbência do mesmo modo. E a gente vai ter que entender como vai ficar isso. Porque eu quero. Então eu vou arrastar o comboio, tá? E convido os advogados pro direito militar, tá, camarada? Mas é administrativo. Porque é dentro de casa que a gente resolve. É isso. Porque resolve, tá? Resolve. Dentro de casa. E eu provo. Devolvo.
E o Teodoro agora tá estudando processo civil, tá? E vai ficar pior ainda, tá? Porque pode sim, sistema multiportas, vamos ler lá, professor Fred Didier Júnior. Eita, Teodoro, eu gosto muito. Gosto pra caramba. E é isso, cara. E vai dar bom, pô. Acredita você aí que vai dar bom, tá? Não se perca, tá, cara? E de novo aqui pros meus clientes, tá? O Teodoro não tem papinho, tá? E se ficar de conversinha, é conversinha você aí com os camaradas lá, tá? Eu aqui, Teodoro, é justiça, meu camarada. E é isso, tá? E é isso, não se perca de mim, tá? Que não vai dar ruim não, vai dar bom. Vai dar bom porque... É falar um palavrão, mas não... Mas é isso. Não, cara. É direito, direito não se confunde com favor. Marilena Chauí. Vai ler ali essa questão, ela tem um texto lindo quando fala sobre violência, né? Ela fala sobre democracia, ela faz essa relação, né, com o favor e o direito. Coisa linda, menina. Pô. Marilena Chauí vai ler aí, depois tu vai pro quarto chorar, tá? Pra piorar, pra você ficar mais depressivo de verdade, assim como eu fico, tá, cara? Tu pega a Marilena Chauí, tá? E depois tu dá o corre na Hannah Arendt. Ela dá um corre na Hannah Arendt, né? Se quiser ficar pior ainda, cara, tu pega o Theodor Adorno, tá? Aí tu pega o Theodor Adorno e aí tu vai lá e depois tu que se vire. Vai falar, Teodoro, é isso. Vamos ocupar os nossos espaços. Cara. É isso. Vamos ocupar os nossos espaços. Acabou a pataquada. Não tem panela, não tem manifestação, não. É preto no branco, caneta. Ó, pessoal, pra vocês poderem entender, tá? O caderno Teodoro de processo penal, tá? Teodoro, Teodoro estuda. É processo penal, tá? Pra pegar esses caras aí do direito penal militar, tá? É isso aqui, tá? Teodoro estuda, tá? Tem que ser grandão assim, porque tem esse, mas tem mais um outro. Isso aqui é uma arma, né? Vão tanta coisa aí que, meu Deus do céu. É isso, tá? É isso, cara. Não tem manifestação que esses caras convocam e botar o povo lá inativo, né, cara, no sol e tocar hino e tal. Não. É caneta. E vai ter que aturar o Teodoro. É caneta. É no calado. Semeie no calado. E a colheita é pública. Como eu tô fazendo agora. E é muita coisa, gente, pra cuidar. E é isso, tá? Então, essa situação aí do aluno oficial, né, Vitor Campos, né? Vergonha institucional. E tanta dor que foi causada a ele, tá? E a mim também. E em relação à questão do guarda municipal, caramba, meu camarada, é ruim pra tu, pô. Tá lascado, seus polícias tá lascado, mas você, guarda municipal. E eu espero que o Eduardo Paz volte pra rota, né? Vai pro pagode, cara. Toma um gelo. Tá certo, meu camarada? Eduardo Paz vai tomar um gelo e vai pro pagodinho. Vai lá, tava doidão, teu, volta pra rotinha aqui, tá? É porque é polícia aqui e guarda municipal aqui. E não tem que armar o camarada não, tá? E tem que rever esse montão de coisa da saúde aí, tá? Meu Deus, Teodoro, cara. Servidor público de carreira, cara. Concurso público. Que maluquice é essa aí, cara? E vai dar bom, vai ser presidente da república. É isso, cara. É isso. Eu prefiro do que esses falsos profetas que nem lê a Bíblia. Eu já falei, joga a Bíblia no colo, né? Sargento Portugal, o Dino, todo mundo de segurança pública, né? Não sabe nem onde tá, né? Porque fala tanta besteira, cara, que não é possível. Se eu cheguei agora, cara. E pra você aqui, pra terminar, tá, cara? O que você faz? É difícil pra caramba ler a Bíblia. Não sei o que o Teodoro tá fazendo, tá? É assim, cara, tu pega lá e pega lá o mapa, né? E vê ali as regiões que tá sendo descrito na Bíblia, tá? E aí você coloca os estados do país. Então, quando fala um nome estranho, você fala, tá, então tá indo do Rio de Janeiro e invadir lá a Roraima, Não, mas ele vai passar Samaria, né? Vai passar por aqui, né? Aí sai do Rio de Janeiro, aí passa por São Paulo, pra chegar... Aí você faz isso, tá? Em relação aos territórios. Territórios, tu faz isso, tá? Pra gente poder entender. E esse montão de nomes, genealogia, né? Aí você bota nome nosso brasileiro. É Cláudia, é Rosana, é Raquel, é o camarada Marcelo, é o camarada... Tu bota o nome dos caras assim. Pra depois não se confundir, tá, cara? Mas tu faz tudo ali. Aí tu bota ali, tá?
Rapaz, e é importantíssimo, tá? Porque você entende tudo, tá? É isso, tá? E tu vai ver, cara, como tua vida transforma, como transformou a minha. Tô mais sereno, tô mais centrado. É por isso. Não tem essa de conversão, não, cara. É ler a palavra e porque você é isso. É o Deus é o verbo, é essa parada aí, pô. Uma unção de conquista pra gente, tá? Os vales secos dos ossos, né? Os ossos, né? Os vales sequíssimos, né? Os vales sequíssimos dos ossos, né? A gente osso com osso, né, Theo? Theo é osso com osso, Theo, é. Todo servidor público, né? Servidor público, o pessoal da Polícia Civil, né? Theo, vai com isso, Theo, é. Militar, ossos, vale de ossos secos, né? Meu Deus, o que é isso, gente? É isso, tá? É osso com osso, tá, cara? Pra ver o que vai dar, hein? Começa a nascer tecidos, né? E a gente forma um exército, se coloca de pé. E eu quero ver o que esses caras vão arrumar, tá? E quem vai eleger eles. É isso, tá? É isso, tá? Precisamos, de fato, tá? De representantes na LERJ. Mas não pra fazer isso. Porque pra fazer o que eles estão fazendo aí, a gente não precisa de ninguém. A gente mesmo vai lá e resolve. A gente é o nosso legislador. A gente vai lá e resolve. Volta pra rota, tá, meu camarada? Porque precisa. E essa parada aí. E próxima eleição, gente, mulheres. Vota em menina. As que se candidatarem aí pra polícia, que é bombeiro, as meninas, tá? A gente vai lá e, epa, elege ela. É você, minha querida, a gente se divide, tá? É, a gente se divide. Quantas meninas tem? É, as meninas da PM. Então, tantas meninas aqui se candidatando a ser deputada. Pessoal, olha só, pera aí, vamos dividir esse negócio aqui, tá? Vamos dividir, cara? Vamos reeleger as meninas que já estão, tá certo? Os votos aqui, tá? É. Eles não fazem as sacanagens deles, a gente vai fazer a nossa. Pega os polícias, bombeiros, tá? Guarda municipal, todo. É, pode ser também. Se quiser vir, pode vir, tá, meu camarada? E aí você pega o servidor público, tá, cara? Você pega bota todo mundo junto aqui, tá? Peraí, pessoal, olha só. Essa banda de cá, tá, cara? Reelege todas as meninas que já tá lá. Todas as meninas que tá lá, tá? Esse quadrado aqui, vocês votam aqui pra gente reeleger essas meninas. Esse pessoal aqui, a gente vai votar nos camaradas aí da segurança pública que voltou pra rota. Pra reeleger esse cara aqui também. É, a gente fica num período de adaptação ali, olhando ele, né? É, vamos ver. E essa outra banda grande aqui, cara, a gente vai... vamos fazer. Aí a gente pega as meninas. E aí uma banda vota pra eleger a galera da PEMERG, as meninas da PEMERG, tá? Praças e oficiais que quiserem, tá? Pra gente encher de mulher alérgica, E a outra banda de bombeiro aqui, a gente vota nas meninas bombeiro, E tomara que venha, tá, cara, uma candidata mulher ao governo do estado. Eu prefiro. É isso, tá? É isso. E se vier, meu camarada, você, seu polícia, seu bombeiro, servidor e toda a galera, é na mulher. É a mulher que bota a mulher, que a mulher resolve. E é isso. E é isso. E a gente tem que entender essa questão de você, enquanto governador, cara, dizer quem vai ser o comandante da PM e do bombeiro. É isso. E tem que separar, tá? MP tem que separar ontem. Ontem, a segurança do Estado, a incolumidade, tá? Da população depende de vocês fazerem isso, tá? Em relação ao bombeiro, imediatamente. Porque quem está controlando as atividades da Secretaria de Estado de Defesa Civil, Defesa Civil, meu Deus, o que é isso? Quem está fazendo isso? Ele se controla, o comandante-geral se controla quando ele é secretário, quando ele é comandante. Não, acaba com isso. Evita todas as licitações, pelo menos, dos últimos 5 anos. Licitação e contratos, tá? Tem que pegar tudão. Pega de 16 pra frente aí, MP. 16 pra frente e, se precisar, o Teodoro... Eu vou dizer, epa, aqui, vamos pra cá aqui, tá? Aqui tem que ver esse negócio aqui, tem mecanismo pra fazer, é só querer, tá? Então aqui eu vi um negócio esquisito. Não tá bom isso aqui não, acho que aqui não tá bom não. E aí joga a luz aqui, vocês têm mecanismo pra fazer. Quiseram muito, MP, investigar, e vocês têm mecanismo pra isso, tem dinheiro pra isso. Então joga a luz aqui, tá? Pra gente ver e ir lá pegar o nosso dinheirinho, tá? Pra botar no nosso cofrinho. Nosso cofrinho vai ficar gordão assim, ó. Nosso cofre vai ficar gordão assim, tá? Aproveita e rever essa questão de honorários sucumbentes da Fazenda Pública e manda devolver, tá? É porque esse dinheiro é um absurdo, tá? E essa lei é um absurdo. Isso é uma violação gravíssima, isso é dano ao erário, tá? Tem que devolver. Teodoro, cara, foi longe demais, tá? Tem que devolver. E vamos educar os professores, tá? E concurso público é acabar com essa pataquada, concurso é servidor público, é acabar com essa pataquada de temporário, militar temporário, e cargo de comissão, e tudo que vocês arrumaram aí. Porque essa é a forma que eles têm de manipular as coisas. Bota servidor, tá? Com estabilidade, servidores, tá?
na Secretaria de Estado de Defesa Civil, servidor concursado, tá? Sem cargo em comissão. Cargo em comissão na forma da Constituição, tá? Direção, enfim, não o que vocês estão fazendo. Das não sei o que, das não sei o que lá. Que loucura é essa? Dinheiro indo embora assim, MP. Que loucura é essa, cara? Vocês vão fazer a investigação, vai ficar a mesma vibe aí da Lava Jato. Faz a Lava Jato no Rio de Janeiro, mas a Lava Jato do Rio, que o MP tem que fazer, é dentro da PM e do Bombeiro, já vai resolver muita coisa. Muito dinheiro para recuperar. Em relação ao Alerj do mesmo modo, tá? E vai ter que me aturar, porque eu não vou parar. Não vou parar. Tá certo? E é isso, tá? Então, o Eduardo Paz volta pra rota, meu cara. Volta pra rota, toma um gelo, vá pro pagode. E é isso, tá? E veio aí vereadora, vamos votar nas meninas. E aí pra dizer quem vai ser o comandante, tá? Então tem que ter uma lei. Tem que ter uma lei, tá, Alerj? E eu vou mostrar pra vocês. Tem que ter uma lei, tá? Pra dizer como que vai, dizer quem é o comandante da PM e do bombeiro. E depois que o governador coloca, não se mete mais. Ele não se mete mais. Não é ele que não está subordinado, tá? Aquela interpretação da Constituição é uma sacanagem, tá? Negativo. A subordinação, ela existe num contexto de controle das práticas, mas é afastado, tá certo? Subordinação, mas isso não quer dizer que você vai lá e dizer, bota a cadeira ali, bota a mesa pra cá. Não, tá? É apartado, tá certo, meu camarada? E qualquer investida que o governador ou o presidente faça nas Forças Armadas ou na PM do Bombeiro, nós, enquanto sociedade, precisamos avaliar. É isso. E você tem essa atuação mais contundente em casos de mobilização nacional. Nós estamos em tempo de paz, não estamos em tempo de guerra, tá? Então, quando tiver, aí, e mais, não é o próprio governador, tá? Tem a barreira aqui, tá? Então você tem o governador do estado, você tem o secretário de Segurança Pública e você tem PM e bombeiro, mas isso nunca vai acontecer. Então não tem essa, tá? E tem que quebrar a emenda constitucional 18 de 98, tá? Porque não é ele que deflagra tudão que ele tá fazendo, não é. Então eu quero derrubar a emenda constitucional 18 de 98, que alterou, tá? O artigo 42, que alterou o artigo 142, que alterou o artigo 61 da Constituição. Eu quero, pô. Eu, Teodoro, quero, pô. E vai fazer, cara. E você aí que diz que defende o polícia e o bombeiro, meu caro, e o servidor público vai ter que mostrar a cara agora, vou tirar o véu, pô, eu quero ver o que tu vai arrumar, pô. Porque o primeiro que vier dizer que eu estou errado, cara, a gente tem que olhar pra ele, pô. É igual bicho e criança, pô. Toda hora tá falando que ajuda a gente aqui, cara, e a interpretação correta que nenhum desses caras aí fizeram. Então, se ficar com papo torto, né, então, segundo o entendimento do nobre colega, você aí, polícia, olha pra ele, pô, e você aí, bombeiro, do mesmo modo. Porque alguém tá com papo errado, e não sou eu, tá? Porque essa é a interpretação que todos devem ter, se de fato querem o melhor pro estado do Rio de Janeiro, tá? Pro estado, cara. Se você quer o melhor pro estado, você enquanto sociedade, tá? É essa a interpretação, pô. Porque entenda, tá? Se você cuida do policial, por exemplo, você diminui a criminalidade. E eu mostro como é. Você diminui a criminalidade. Se você cuida do policial, você diminui... A diminuição da violência vem pelo próprio policial. Mas não é da forma como eles estão fazendo. Guerra. Helicóptero. Negativo. Cursos. Aperfeiçoamento. Vitaliciedade respeitada. A gente muda as coisas. Mas da forma como tá, não vai não. Não vai mesmo, tá? Só vamos continuar matando pessoas. Matando pessoas. Tem uma passagem linda em Jeremias. Jeremias. Deus fica irado, porque ele faz uma aliança, né? E fala assim, ô meu camarada, você tem uns servos aí, mas também são o mesmo povo de Deus. Você tem que liberar eles. Tem que liberar, pô. É porque Deus não quer um mandando no outro, não, tá? Somos todos livres. É isso. É isso. E aí, Jeremias tem uma passagem que fala isso. Porque aí sacanearam o que Deus falou, né? Fez a aliança ali, né? Não, pensa melhor, Deus. Pensa melhor, não. Porque Deus mandou, tá? Fica um tempo e depois libera teus servos. Tá vendo, pessoal? Esse pessoal não lê não, pô. Essa parte ninguém conta pra vocês. É isso. Lê lá Jeremias. É grandão, mas deixa o teu joelho doer, você que é. É isso. Se eu não falar Deus, pátria e família, vamos de verdade fazer Deus, pátria e família. Porque não é o que eles fizeram. Eu proponho, vamos fazer um Deus, pátria e família nosso? Vamos.
vamos fazer um Deus, Pátria, Família nosso? A gente faz, pô. E aí você pega o meu Deus, Pátria, Família e compara com Deus, Pátria, Família deles, pra ver quem tá com o papo certo e quem tá com o papo torto. Leia Jeremias, tá, cara? Ela vai falar sobre isso. Porque Deus fala assim, ó, você... Então faz assim, cara, eu te dou aqui um negócio, tá? E a gente faz um acordo, tá? Aí a gente faz um acordo, e aí você libera esses teus irmãos aqui, cara, que são teus servos, tá? Não quero mais isso. Libera os caras. Libera eles. Eu acho que foram 6 anos. É isso, libera, tá? Libera. Mas eles não fizeram isso. Eles foram lá e pegaram tudo de volta. Não. Pensando melhor, não. É as pragas do Egito, né? Não. Não, Deus, peraí. Pensando melhor, tá? Fiz as contas aqui, tá? Eu fiz as contas aqui, tá? E não. Eu quero que eles continuem sendo certo. E vai ver o que Deus fez. Vai lá ver. Vai lá ver, cara. Eu preciso levantar. Preciso mesmo, pessoal. Mas é isso, tá? Eu agradeço muito a confiança e convido vocês à leitura da Bíblia, tá? Com respeito, cara. É maravilhoso. É lindo, cara. E se você não acredita em Deus, cara, leia. Utiliza aqui como livro de história. Tu vai rir pra caramba, é muita fofoca, cara. É muita fofoca, cara. E sirva com alegria, tá, cara? Senão não serve. É isso. Sirva com alegria ao Senhor, cara. Não faça do jeito que esses caras falam. E não tem essa de conversão, não, porque não tem que converter, cara. Porque eu já sou de Deus, né? Então não tem que converter. Meu Deus, o que é isso? Não tem que converter, não, cara. E não tem que ir pra igreja, não, porque eu não vou pra igreja, tá? Teodoro não vai pra igreja. Teodoro lê a Bíblia todo dia. Teodoro está com o Senhor da hora que acorda, da hora que vai dormir pra perturbar a vida desses homens aí. E agradeço a vocês, tá, cara? Porque essa pataquada de vocês, falando de Deus, me aproximou da palavra. Então eu tenho muito que agradecer. Eu já agradeço ao Senhor, tá? Porque esses camaradas que fizeram eu ler a Bíblia, porque eles falam muito da Bíblia, eu fui lá ver o que é. E é isso, cara. E vamos seguir de fato a palavra, tá? Promover justiça social e dar a cada um que é seu, tá? E vai ficar bom pra todo mundo. Não tenho raiva de ninguém, tá, pessoal? Até nesse monte de coisa que eu falo aqui que fica irritado pra caramba. Meu Deus, o que é isso, Pra uns ali, até essa questão aí do conselho de justificação, cara. Caramba, vamos fazer, pô. Cara, o cara tem um conhecimento específico, né? Vamos fazer ali, mas caramba, peraí, assim não, tá? Mas tem que responder criminalmente, tem que fazer tudo não, pô. Ô, MP, tem que fazer, pô. Senão fica ruim, pô. Que aí é diferença? Não, cara, tem que ser igual pra todo mundo, né? E aí responde lá criminalmente, né? Paga aí o teu advogado, tá? Porque que o major Felipe Bonfim falou, tá? Que quem contrata advogado é bandido. Meu Deus, Felipe Bonfim, o que a gente vai fazer agora, cara? É sobre isso, tá? Quem contrata advogado é bandido. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso, meu cara? Mas aí contrata lá o advogado, tá? E aí os advogados... Isso aí, pessoal. Honorário advocatício lá no teto que os caras têm dinheiro, tá? Pra pagar muito bem pagos os advogados aí da Comissão de Direito Militar da OAB, que tem especialização em Direito Militar, tá? Façam suas correrias, tá? Façam suas correrias, tá? E depois ali de tudão. E aí faz tudo que tem que fazer, pô. E aí dá ali uma prova, né? Um período de prova. E não precisa expulsar ninguém, né? Mas cada um que pague pelo que fez. Faz o ressarcimento. Pague pelo que fez, tá? E vamos interpretar, fazer a análise caso a caso, tá, MP? Para entender, né, quem pode e quem não pode permanecer. E é isso, cara. E não tem mimimi, pô. É isso. Vai ficar bom pra toda a galera. Eu tenho muita certeza porque eu provo o que eu falo. E o MP já deveria ter visto. Eu não tenho que mostrar nada. É o MP que tem que pegar. É simples pra caramba. Eu não tenho nada e consegui, pô. Investigação defensiva, esse provimento aí, esse provimento da OAB. Meu Deus, o que é isso, cara? E tem que melhorar muito aquilo ali, tá? A gente tem que ter uma lei ali, tá? Tem um provimento, essa ideia, né? Mas eu advogo aí no sentido da gente... não consegui nem ver, mas teve uma questão de uma comissão. Parabéns, OABRJ, parabéns. Parabéns. De novo eu afirmo, tá? Eu não vejo a pessoa como uma foto, eu vejo como um filme. Parabéns, RJ. Parabéns, OABRJ. Muito maneiro, eu vi uma defensora falando ali, né? Sobre essa questão da investigação defensiva. Não vi ainda, mas eu sei que teve. E eu quero muito trazer a minha contribuição, porque eu acho que a gente tem que ter lei federal tratando sobre isso. Não só um provimento, mas uma lei federal. Porque aí vamos dar paridade de arma, tá? Mas a gente pode ir no entorno, tá? É igual aquela moça que sangrava, né? E aí ela só tocou a veste, né? A gente consegue no entorno, tá? Eu, por exemplo, advogo no sentido de utilizar os mecanismos do MP para defesa. E acaso, né, não faça, porque a prova no direito penal é do processo, não é das partes, tá? Não é do MP ou da defesa. Não. É do processo, da verdade do processo. Teodoro, é isso. Então a gente pode pedir e o MP tem que fazer. Porque o MP tem uma função louca, né? Porque o MP é autor da ação penal, mas também é defensor da ordem jurídica.
Então, e aí, Teodoro, mas como é que a gente faz isso, cara? Se a gente tem um camarada que é procurador, promotor de justiça e o cara tá na condição, né, de autor da ação penal. Opa! Faz como defensoria, né? Custos vulneráveis. Custos vulneráveis, quando ele ingressa, ele não afasta o advogado. Não. Então, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que para garantir, né, o direito ali, o respeito aos direitos e garantias fundamentais da pessoa acusada no processo penal, pode ser que em alguns casos seja necessário, tá, a atuação de 2 promotores. Um enquanto autor da ação penal, tá, e o outro fazendo ali a defesa da ordem jurídica. Teodoro não fala uma coisa dessa. Tem que ter concurso para MP, concurso para defensoria, é isso. Porque, e não pode conversar os camaradas não, tá? É um pra lá e um pra cá. É igual o juiz de garantia. É isso, tá? Que aí dá bom pra todo mundo, tá? A gente prende menos, tá? E é isso, tá? Fortalece o MP pra evitar que esses camaradas façam essas sacanagens tudo aí que eu tô mostrando, tá? Porque aí não precisa de tanto promotor, não. E o que for pra justiça, vai pra justiça, o Ministério Público denunciar, tá? Vai ter condição de ter pra todo mundo bonitinho cumprir a Constituição, tá? Abraço aí, pessoal. Larguei essa Discord, eu preciso ir, tá? Meus pés já estão, mas eu preciso ir. Agradeço demais a confiança de todos, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. E para com essa pataquada aí, tá? O seu Eduardo Paz, esquece isso, tá, cara? Deixa esses guarda municipal aí bonitinho lá. E tem que ver esse fardamento, tá? O seu prefeito? Pera aí. Mais uma coisa aqui. Meu camarada, esse fardamento da guarda tá muito parecido com os bombeiros. Eu não gosto disso não, hein? Ô, seu prefeito? Não gosto não. Todo não gosta não. Não gosto não. Tá muito parecido com os bombeiros, tá? O pessoal do TJ tem que explicar, tá? Ou Tribunal de Justiça do Estado, que fardamento é esse aí, que bombeiros são esse aí dentro do TJ. É bombeiro militar que tá aí? O TJ, RJ? Mas não tem bombeiro, pô. O que os bombeiros estão fazendo aí dentro do TJ? Teodoro pra maluquice, Theo. Me explica aqui, cara. Tava tudo bem aqui, né? Tava tudo bem aqui, né? Tem dinheiro não, pô? O TJ não tem dinheiro não, pô? Como é que é esse negócio aí de bombeiro dentro do TJ? Não, tá faltando efetivo. Volta todo mundo pra dentro de casa. Tá faltando efetivo, tá? Não tem essa de bombeiro militar, né? Com fardamento. Meu Deus, o que é isso? Isso é um vilipêndio, tá? Prerrogativa, cara. Fardamento. Tem fardamento. Eu vi. Passei mal. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Que eu odeio, tá? Eu quase não vou no TJ. Meu Deus, o que é isso? Eu não gosto não, tá? Meu negócio é caneta e administrativo e ficar aqui, tá? Processo penal, é tudo aqui. Eu não gosto não. Mas eu vi, eu quase tive um... Meu Deus, o que é isso? Eu quase que abordei ele, tá? Eu falei, vem cá, meu camarada, eu sou bombeiro, você... Como é que é esse negócio aqui, cara? Explica aqui pra mim. Conta aqui pro doutor Teodoro, que negócio é esse aqui, cara? Que loucura é essa aí? Ô, MP, cara? Como é que é isso, cara? A sociedade, eu quero saber. Como é que é isso, cara? Quantos militares nós temos aí no TJ fazendo essa... Quantos militares nós temos no MP? Quantos militares são cedidos ao MP? É muito dinheiro, cara. Quantos militares são cedidos no MP? Tem militar cedido na PGE? Tem militar na Defensoria? Os militares na Alerj. Teodoro, fica quieto, Teodoro. É isso, tá, pessoal? Agradeço muito a confiança, tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.